E agora eu vou explicar para vocês rapidamente como é que funciona para que possamos alugar um apartamento na Suíça. Alugar um apartamento aqui na Suíça, ou uma casa, não é igual como alugar em alguns outros países. Por exemplo, você aqui na Suíça, você precisa dar a garantia do pagamento daquele aluguel. E qual será a garantia do pagamento daquele aluguel? Um contrato de trabalho que você tenha para que a pessoa que está alugando, né, o proprietário ou a imobiliária, tenha na mão uma garantia do pagamento do aluguel. Então, os apartamentos aqui na Suíça e as casas, na maior parte das vezes, lembrando que a Suíça ela é pequena, mas difere muito de cantão para cantão. A gente tem que lembrar que nós temos partes francesas, alemãs e a italiana, que difere na maneira de como alugar esse apartamento, tá? Então, não, isso não é uma regra, mas é um geralzão. Por exemplo, eu quero alugar um apartamento. Eu preciso, primeiro de tudo, ter um contrato de trabalho. Se eu tiver um contrato de trabalho válido, consequentemente, eu terei uma permissão de residência. Porque tá interligado. Você só tem um contrato de trabalho, com a permissão, tendo a permissão, você tem um contrato de trabalho. Ponto. Garantiu aquele aluguel. Depois você vai dar um registro que seria como SPC, um registro que o seu nome tá limpo. Você vai você vai fazer um seguro para aquele apartamento ou aquela casa, porque visto que aquilo não é seu, é de um terceiro, a gente precisa garantir que se alguma coisa quebrar, você vai ter dinheiro para consertar. Por isso fazemos um seguro que se chama, um seguro próprio, né? Que se chama responsabilidade civil. E com isso, você assegura, pagando por ano, um valor, dependendo da empresa que você escolher, você paga um TOT todos os anos para garantir que se algo quebre, algo estrague, você tenha dinheiro, você tenha como consertar, certo? Porque aquela pessoa que te alugou o imóvel, ela não pode sair no prejuízo, por isso o seguro. Eles vão te pedir documentos do seguro obrigatório de saúde. Se você tiver filhos, eles vão querer saber aí um certificado de família para saber quantas pessoas são na composição familiar. Se você estiver como a gente diz aqui, na assistência, se você estiver pedindo ajuda ao Estado, você precisa entregar esses documentos. Se você tiver o seu olerite, você entrega também. Há uma série de documentos que você entrega à imobiliária e ela, junto com outros candidatos, vai avaliar qual a melhor família ou qual a melhor pessoa adapta àquele apartamento. Por exemplo, eles não vão alugar para você um apartamento onde muita gente tem animal e você não gosta de animal. Eles não vão te alugar. Eles vão preferir quem tem animal, porque aqueles apartamentos todo mundo tem animal. Porque depois, você, ao ser entrevistado, eles te fazem algumas perguntas para entender o teu perfil, se você se encaixa naquele perfil, se não, talvez num outro apartamento, em outro lugar, entendeu? Tipo, eles tentam entender como é que é uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, eles aconselham, não é que eles te empurram e te obrigam, eles te aconselham, olha, eu tenho esse lugar, que é um lugar mais jovem, onde existem mais jovens, onde existe assim, ou então aqui tem animal, ou aqui tem menos barulho, tem toda uma dinâmica. Só que quando a gente não trabalha com isso, a gente não entende, a gente não percebe, não é muito nítido. E aí depois eles vão avaliar os candidatos para aquele apartamento. E aí um vai ser o vencedor, um vai ser o escolhido, e aí então se faz o contrato. Geralmente são contratos de 3 a 5 anos, dependendo de como for. A imobiliária que eu trabalho, muito difícil fazer contratos de 1 ano. Mas existe, né? Dependendo, salvo algumas exceções, como tudo na vida. E é uma coisa muito correta. Por exemplo, o meu patrão, né? O dono do prédio é o majoritário da imobiliária, né? E aí, assim, como ele mesmo diz, eu não tenho fogo de sair alugando o apartamento porque o apartamento tá parado e não tá entrando dinheiro.
o meu maior desafio é encontrar uma pessoa ou uma família que seja adapta e que não me dê problemas. Que isso, na realidade, é o que é o principal para eles, né? A imobiliária onde eu trabalho, ela não faz caso se tem muitos estrangeiros ou se tem muitos suíços, ou mais assim ou mais assado. Ele não faz caso. Como ele diz, todas as pessoas são pessoas, pessoas boas e ruins há em qualquer lugar do mundo. E ele mesmo fala, é um senhor de 60 e poucos anos, e ele mesmo diz, eu acredito na humanidade, e eu sei que tem pessoas, mais pessoas boas do que ruins no mundo. Só que assim, quando você topa uma pessoa ruim, ninguém merece. Ele mesmo fala que a imobiliária, o pessoal lá já passou por diversas situações, assim, das mais cabulosas possível. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, como essas perguntas para entender o perfil do candidato são importantes. Teve uma vez que tinha um prédio onde a maior parte das pessoas eram fumantes, e um carinha gostava de lá, gostava do apartamento, falou, não tem problema, eles deram para ele a opção de um outro apartamento, aonde não se fumava, que também tem dessas. E aí ele falou, não, eu quero aquele. O que aconteceu? Aconteceu que, como eu já falei pra vocês, todo mundo tem varanda, né? A varandinha. E aí acho que os vizinhos de cima acabavam, sei lá, ou caindo sem querer. Às vezes bate o vento, você coloca o cinzeiro fora na varanda, se bater um vento, voa tudo, né? E aí vinha dar na varanda dele. Então ele dizia que todos os dias praticamente ele tinha que limpar a varanda, porque a varanda tava com bituca de cigarro e cinza de cigarro e tal. O que ele fez? Ele juntou, sei lá, não sei, muito tempo com um saco cheio e jogou na porta do vizinho de cima, tudo na frente do cara. E aí criou-se uma confusão. A máquina de lavar louça acabou o programa. E aí ele teve um problema por causa disso, ele acabou se mudando para aquele apartamento que a imobiliária tinha dito que seria melhor para ele, porque ali ninguém fumava. Sabe, tem umas coisas que são bacanas, bacanas a gente levar em consideração, né? Quando a gente trabalha no meio disso, é que a gente percebe que é importante determinadas perguntas, é importante uma entrevista, e aí não é assim tão fácil. Por exemplo, se você quer vir morar para a Suíça, você não tem trabalho, mas você trouxe na tua mala 10 mil reais, que aqui na Suíça seriam nem 2 mil francos, né? Eles não vão te alugar, porque isso não é garantia de nada, entende? Eles querem entender da onde é que esse dinheiro vem, por que é que você tá aqui, e outra, você precisa de uma permissão de residência, né? Uma permissão ou de trabalho ou de residência que te permite procurar trabalho. Tem isso também, né? Não é uma coisa assim muito simples, muito fácil, muito direta, muito... E aí as pessoas às vezes se confundem. Muita gente me manda mensagem, eu moro na Itália, vou pra Suíça, eu moro em Portugal, quero ir pra Suíça. Não é assim, gente. Ter o documento é bacanão, passa na frente de muita gente. Ter o idioma é fantástico, porque você tendo o idioma, você passa na frente de muita gente, entendeu? Por quê? Porque aí você não precisa pegar, então, as limpezas, você já pode ir trabalhar como camareiro, você já pode trabalhar como camareiro de quarto, você já pode fazer outros trabalhos que requer a língua com mais afinco, porque você sabe a língua. Por isso que eu digo, às vezes, somente você ter o documento não te garante morar aqui. Né? Eu tenho nacionalidade portuguesa, quero morar na Suíça. Não, você precisa de um contrato de trabalho. Por isso que eu digo sempre que venha primeiro o marido para procurar um trabalho. E aí, então, assim, depois ele traz vocês, se vocês puderem, porque senão vocês não vão conseguir. E outra, a Suíça está cada vez mais apertando o cerco de diversas coisas que antes já eram difíceis, agora tá ficando pior ainda, exatamente por causa dessa migração de pessoas, esse entra e sai, e isso acaba tornando as coisas mais difíceis, exatamente para poder salvaguardar as pessoas que moram aqui, né? Porque é muito triste você ter um sistema que não salvaguarda os teus interesses, principalmente se você é nativo, né?
principalmente se você é nativo, se você tá aqui, se você nasceu aqui, você sente um pouco aquela traição, parece que o Estado te tá traindo. É muito chato isso, por isso que a maior parte dos ucranianos que vieram, né, da guerra agora da Ucrânia, foram empregados, né, aqueles que eles conseguiram em qualquer área. Muitos não aceitaram, esses que não aceitaram foram convidados a ir embora. E teve aqueles que realmente quiseram ficar, então pegaram esse trabalho exatamente para desenvolver a língua, a sociabilização. Isso tudo é muito importante, porque são pessoas que têm um ritmo de vida bastante diferente. Aqui a Suíça, ela tem muita regra. Muita regra. Né? Que você tem que dançar miudinho. E eu não tô dizendo que tá certo ou que tá errado, a casa é deles. Eu que cheguei aqui, não fui obrigada, vim porque quis e eu aceito. Eu, Elisa, aceito. Né? Eu aceito isso. Tá tudo bem pra mim. Tá tudo bacana. Agora, o fato de você não gostar de uma coisa ou outra, isso não quer dizer que você não possa comentar sobre algumas coisas são um pé no saco. A quantidade de regras, a quantidade de pipipi, né? Tem que ser tudo certinho. Isso causa um efeito. A longo prazo, isso causa um efeito depois, né? Você cobra demais de você mesmo, você trabalha muito mais horas para poder provar que você é bom. E a gente sendo estrangeiro, pior ainda, né? É isso. Então, eu espero que tenha sido útil este vídeo. Dei aí, mostrei para vocês o apartamento, como é que é. Já entrou, o senhor muito simpático. Agora, conforme ele vai trazendo as coisas e vai se instalando, as dúvidas que ele tem, ele me chama, ou me liga e eu ajudo naquilo que for necessário, naquilo que eu puder. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar, não esquece de deixar o seu comentário e o seu joinha. Um beijo muito grande e amanhã a gente se vê. Tchau!